Muito bem, muito bem. Vou começar a transmissão aqui pelo nosso Instagram e eu vou transmitir também, eu vou tentar transmitir essa janela aqui também lá pela nossa página no YouTube, tá? Só um minutinho aí que a gente está ajeitando tudo aqui e vai dar certo. Vamos lá, Elias, me convida aí. Quer dizer, peraí, Elias, vou te convidar já. E eu vou já tentar jogar aqui também. Vê aí, Elias, tenta me mandar aí. Você tá me vendo aí? Tenta me mandar uma. Aí. Aí, ó. Pera aí, deixa eu tentar. Deixa eu ver se eu consigo. Ver se eu consigo transmitir aqui pelo YouTube também. Era pra estar passando aqui, poxa. Eu queria conseguir transmitir a página aqui, mas não aparece ao vivo. Deixa eu tentar sair aqui. Bom, nós vamos começando por aqui, Elias. Se a gente conseguir entrar com o outro aqui, se eu conseguir conectar por outro, a gente joga lá no. Aí, consegui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar lá agora. Pessoal, um pouquinho de paciência aí, quem está aí na nossa live. Quem está assistindo aí também pelo YouTube, só um minutinho que a gente está tentando aqui ver se a gente consegue transmitir ao mesmo tempo, tá? Aí, eu acho que agora. Vamos lá. Eu acho que o pessoal aí do que está assistindo pelo. Bom, mas vamos lá, Elias. Vamos começar aí. Você tá me ouvindo, tá, né? Tô te ouvindo. Então vamos começar aqui mesmo. A gente vai tentando aqui e depois o pessoal me fala se deu certo, senão depois de qualquer forma vai ficar gravado, né? Eu acho que o pessoal também está conseguindo assistir lá pelo, pelo YouTube. Vamos começar então, Elias. O texto de hoje e o nosso tema da semana é amor e sinceridade, né? Baseado aí em alguns textos que a gente vai ler. A gente vai ler aqui Romanos 12, versículo 9 para começar. E eu queria que você pode ler para a gente aí, Sim. Romanos 12, versículo 9, e, e aí depois a gente vai continuando aí. Manda aí para a gente. E aí você pode dar a introdução se você quiser. Eu vou ler Romanos 12, 9 e ler já aqui também o primeiro parágrafo aqui, já do estudo ou não? Pode ler. Beleza. Diz o seguinte, ó. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. A nova vida em Cristo é fruto do amor perfeito de Deus por nós. Esse amor nos transformou e trouxe sinceridade, integridade e verdade para a vida. Nesse sentido, há um novo estilo de vida que decorre deste novo estado. É a noção entre o que é bom ou mal, melhor ou pior, certo ou errado. Aí, essa escolha não parte da sabedoria humana, mas da compreensão que se tem da palavra de Deus, que orienta essa nova vida. Muito bem. E aí, Elias? O que a gente está vendo
nesses últimos textos aí qual é a resposta, ou qual é o modo de agir do cristão de acordo com aquilo que ele, depois de que ele tenha tido um encontro com Cristo, né? Qual é a reação, então, do cristão? E hoje a gente vai ver essa questão aqui, de que a nova vida em Cristo, né, como diz, como você recebe o amor de Jesus, a partir do momento que você recebe o amor perfeito de Deus, é a noção, isso que é legal, né? É a noção entre o que é bom ou mal, o melhor ou pior, o certo ou errado. Não parte da sabedoria humana, mas da compreensão que se tem da palavra de Deus. Então, a primeira pergunta, Elisa, se você quiser responder e tentar aí a gente começar por essa introdução, quais as boas escolhas que você fez como fruto na nova vida? Pergunta para você, você já responde para todo mundo aí. O que você acha? Eu vejo assim que a minha vida com Cristo é outra. Na verdade, acho que todos nós, né? Acho que quando nós estamos com relacionamento com Cristo, a nossa vida muda mesmo. É fruto de uma nova, de um amor grande, né? Como disse aqui no início, a nova vida com Cristo, ela é fruto do amor perfeito de Deus. Na verdade, então, não parte nada de nós humanos. É fruto do amor de Deus. Então, é isso que nós temos que ter essa consciência. Porque o amor de Deus, ele é perfeito. Então, se nós temos um relacionamento com Cristo, nós vamos não viver mais a nossa vida humana, mas viver uma nova vida com Cristo. Esse amor de Deus, que é amor perfeito, né? Eu vejo assim que a minha nova vida, pode-se dizer assim, que tinha tantos defeitos, né, Ricardo? Na verdade, não é que eu tinha, ainda tenho, né? Mas a gente vai tentando viver uma vida melhor, conforme, igual está falando aqui, com a compreensão da palavra de Deus, que a cada dia que nós vamos compreendendo um pouco mais da palavra de Deus, nós vamos mudando alguns conceitos, mudando algumas atitudes nas nossas vidas que vinham sendo feitas contrárias à palavra de Deus. Então é isso, né? Eu vejo assim que ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, mas nós tentamos ir mudando cada dia mais com a compreensão da palavra de Deus, né? Muito bem. Então, Elias, o último parágrafo aqui da introdução, antes da gente entrar então nos textos, ele vai falar para nós um pedido, que aí eu gostaria de deixar no final, né? Para o final, para a gente fazer essa aí como proposta, né? De um pedido que a gente faz para Deus quando a gente entende isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje sobre amor e sinceridade, né? Então eu queria partir já para os textos bíblicos para que a gente possa fazer uma análise. A gente tem 3 textos aqui que vão trazer para a gente algumas indagações, aí, alguns ensinos, né? Para a gente transformar isso para a nossa vida, trazer esses ensinos para a nossa vida. Então, eu acredito que a proposta para nós, a aplicação prática desses textos que nós vamos ler, seguindo de acordo com isso que a gente está estudando, seria assim, então, como deve ser o estilo de vida do cristão em amor e sinceridade? Então, esses 3 versículos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Lá em 1 João 3, do verso 2 e o verso 3, né? Eu quero até compartilhar aí com quem está assistindo depois no YouTube. Eu vou tentar jogar aí esse texto para a gente conseguir ver aí. E vamos começar aí por aí, Elias. Você pode ler para a gente 1 João 3, do 2 ao 23? Do 2 e o 3. O 2 e o 3, né? Isso. Diz assim, ó: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Muito bem. Então vamos lá. Você quer começar comentando sobre esse versículo para a gente falar um pouquinho aí sobre isso, sobre a importância da mudança, né? A importância aí que João está falando de purificar-se a si mesmo, né? De tratar de mudanças na nossa vida aí.
que É, você... não, é legal o início aqui, né? Eu acho que nós já vamos falando, né? Essas quartas-feiras que a gente está aqui na live, conversando e falando de uma nova vida com Cristo, né? E esse versículo já começa dizendo assim, ó, amados, agora somos filhos de Deus. Então, o resultado de tudo isso que nós comentamos esses dias, né, Ricardo, de ter um relacionamento, de deixar Deus transformar a vida e regenerar a sua vida, agora nós somos filhos de Deus, agora nós podemos ser chamados filhos de Deus. E aqui está falando, ó, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, ainda nós não. Aqui está falando na questão de quando Cristo se manifestar na sua segunda vinda e nos levar com ele, né? Então, ainda não aconteceu isso. Porém, né, nós já podemos viver essa nova vida aqui nessa terra, já semelhante a Jesus. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós podemos aproveitar essa vida nossa aqui, que nós já estamos vivendo a nova vida com Cristo, sendo semelhante a Ele, semelhante às atitudes dele, tudo que Ele fez, né? Os versículos que vão tratar hoje vai falar um pouco sobre isso. Então, essa nova vida com Cristo, ela vai frutificar tudo aquilo que Cristo fez por nós e o que Ele fez pela humanidade toda, né? Então, eu acho que um pouco do que a gente pode aprender sobre esse versículo, né? Acho que você tem um pouco até mais para poder falar sobre isso, né? Então, eu acho legal, assim, ele traz opções, né? Porque ele diz assim, agora somos filhos de Deus. Agora quando? Depois do nosso encontro com Cristo, né? Então, a gente chega à conclusão de que depois do nosso encontro com Cristo, nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, então a gente sabe que quando Jesus voltar, ele vai completar isso que ele já começou, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Todo aquele que tem essa esperança, então todo aquele que crê que isso acontecerá, que Jesus irá voltar e ele irá nos transformar, e aí sim nós seremos iguais a ele no sentido de sermos puros, purificados de todo e qualquer pecado. Todo aquele que tem certeza disso, como você já disse, já purifica-se a si mesmo, né? Ele já se prepara. A ideia é essa, nós devemos, já sabendo que um dia ele irá cumprir a obra, ele vai cumprir o propósito, nós já vamos nos purificando, né? Nós vamos procurando ser como ele nos diz que nós seríamos. Então, a santificação, eu vejo aqui que para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo, é necessário que a gente viva uma vida de santificação. O que é uma vida de santificação? Não é uma vida sem errar, mas é uma vida procurando não errar. Então, não é uma vida sem pecados, porque a gente acaba pecando todo dia, mas é uma vida de luta contra o pecado, né? Esse é o que diz aqui sobre purificação. Assim como ele é puro, né? Então, a gente já busca imitar Deus, a Cristo, em conduta, em santidade, em amor ao próximo. Toda vez que a gente faz atos aqui nessa terra por outras pessoas ou formas de conduta que se pareçam com Cristo, a gente já glorifica o nome dele e a gente está se purificando porque a gente está se amoldando ao padrão de Cristo para a nossa vida, como a gente disse semana passada, né? Mas eu acho assim legal, né? Que o texto ele traz também para nós a motivação correta para isso. Por que a gente deve se purificar? Por que a gente deve acatar o padrão de Cristo, viver a vontade de Cristo? Mais uma vez, qual é a motivação que nos leva a isso? Será que é medo da punição? Será que é medo de não ir para o céu? O que nos motiva a obedecer a Deus? E o que João está dizendo e está orientando a igreja é que a nossa motivação, o que nos motiva a fazer tudo isso, porque ele fez todas essas coisas e na certeza da salvação. Então não é medo de Deus, não é medo da morte, mas é uma alegria e esperança por ter sido recebido como filho.
Porque ele começa esse versículo dizendo assim, agora nós somos filhos de Deus. E ele termina dizendo assim, então a gente vai se purificar, nós vamos purificar a nós mesmos. Então você percebe que que a motivação é essa. Por ser filho de Deus, então eu obedeço. É isso que me motiva. É isso aí ou não? Isso aí, e aqui ele fala, né, ó, e todo aquele que nele tem essa esperança. O que é ter essa esperança? É ter a fé, é você crer em tudo aquilo que ele fez, né? Então, a partir da hora que você crê que ele se entregou para perdão dos pecados, para nos salvar, e que ele virá nos buscar, né? Então, acho que a partir daí a gente consegue ir se santificando. Acho que é colocar a fé em prática, né? Você crê em tudo aquilo que ele fez por nós, né? Legal o que o pastor falou aqui, o que a gente comentou também. Não existe uma nova vida sem Cristo. Então, quando nós estamos numa nova vida, que nós somos chamados filhos de Deus, é com Cristo. Não existe uma nova vida sem a gente crer em tudo aquilo que Cristo fez por nós. Isso. É isso, é legal. João, toda a carta de João, a gente vê ele falando sobre amor, né? Ele trata muito sobre o sentimento do amor, né? E eu acho legal se a gente parar para pensar, né? João está dizendo assim, agora nós somos filhos de Deus, ou seja, nós éramos órfãos, mas Cristo nos deu a oportunidade de fazermos parte da família de Deus. Então, todo aquele que tem um pai, que tem uma família e era órfão, ele agora é agradecido. Então, aquele que entende esse privilégio, essa graça, a grandeza de ser alcançado por Cristo, ser feito família de Deus por ele, a resposta dele é uma resposta de amor e de vida sincera, de santidade com ele. Então, a nossa resposta, porque a gente era órfão, a gente não tinha ninguém, a gente não tinha nada, a gente era condenado à morte, mas por causa de Cristo nós ganhamos um pai, nós ganhamos uma família. Em retribuição a isso, eu vou viver uma vida de amor, tanto por amor a Deus, quanto amor pelo próximo, como ele nos ensinou, também uma vida de sinceridade com Cristo, com a nossa vida sendo transformada e baseada na palavra dele. Eu acho que isso é o que o versículo traz para nós nesse sentido, né? E também, então, no sentido assim, de que nós seremos semelhantes a ele, eu acho que isso tem que nos encher de alegria, né, de motivação, igual você falou, porque quando ele vier, nós seremos semelhantes a ele. Então, isso nos traz uma paz no coração, isso traz uma alegria no coração, saber e aguardar que nós seremos semelhantes a Cristo. É demais saber disso, né? Uma alegria muito grande que a gente tem que ter e motivação que nós temos que ter em nossas vidas, né? É isso aí. Então, muito bem. Vamos lá para o segundo versículo, então, que também é um versículo muito conhecido aí por algumas palavras de Jesus, que é Mateus 5, versículo 16. Depois de falar um pouquinho sobre sal e luz, né? Ele termina esse trecho do seu ensino dizendo assim, ó, Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, você quer comentar aí, Elias? Começar comentando esse versículo para nós? Esse versículo é legal, porque está falando assim, né? Ó, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, nossa vida tem que ser exemplo, né, Ricardo? Aqui parte para a prática e não só na teoria. Muitas pessoas vão ver, olhar para nós e vão enxergar a luz. Tem que ser assim, na verdade. Então, a nossa nova vida com Cristo, ela vai ser transformada e não vai ficar simplesmente na prática ou vai ficar guardada para nós mesmos. Na verdade, aqui está falando que diante dos homens, eles vão ver as nossas boas obras, eles vão enxergar a luz que está em nós, né? E através das nossas atitudes vão glorificar ao Pai. Então é isso, né? Acho que uma vez, acho que foi até numa live a gente estava conversando sobre isso. Acho que um dos sinais de um verdadeiro cristão
é o amor, né? Então, quando você consegue enxergar o amor na vida daquela pessoa, é um dos sinais do verdadeiro cristão. Então, você consegue destilar esse amor, né? Que é o amor de Cristo, o amor que ele teve por nós conseguimos transmitir esse amor para as outras pessoas. Então, a partir da hora que nós temos o amor pelas pessoas, nós conseguimos ter as nossas boas obras vistas e, através das nossas vidas, nosso comportamento, nós vamos glorificar a Deus. Isso aí. Assim, é legal que traz também uma proposta para nós, né? De vida, como a gente está dizendo, né? Que a nossa vida, então, tem que ser uma vida que transmite amor e sinceridade. Então, como aqui Jesus está ensinando como a gente deve brilhar, né? Como a gente deve aparecer para as pessoas, vamos dizer assim. Tem muita gente querendo aparecer de uma forma não sincera ou não baseada no amor. É isso que está querendo brilhar de alguma forma, ou quer ser reconhecido pelos homens de alguma forma, não parecido com aquilo que Cristo propôs para nós. Então, é legal que nós devemos ser reconhecidos, nós devemos chamar a atenção das pessoas pelas nossas boas obras. Não que a gente tenha que ficar fazendo as coisas para se mostrar para os outros, não é isso. Mas, de uma forma natural, todas as nossas atitudes, elas se baseiam num princípio. Todas as nossas atitudes, elas se baseiam em Cristo. Então, quando as pessoas veem a gente fazendo ou agindo de determinada forma, elas são atraídas não necessariamente porque nós estamos fazendo aquilo, mas porque elas querem entender da onde a gente tira isso, de onde vem, qual é a motivação de você ser dessa determinada maneira. Então, por isso que ele fala, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A glória de nós sermos bons e amáveis, ela não é nossa, para começo de conversa, né? A glória é de Deus. Nós, naturalmente, nós agimos de uma forma muito pior. Nós somos moldados todos os dias pelo Evangelho de Cristo, que vai transformando mesmo as nossas atitudes. Então, a gente vai amando as pessoas de uma forma sobrenatural. Às vezes a gente quer matar, mas a gente ama. Né? A gente quer xingar, mas a gente perdoa, a gente se segura, porque a gente quer viver o amor de Cristo por elas. E aí a gente fala, pô, Jesus amou ela. Eu queria matar, mas Jesus amou, então eu vou procurar amar ela também, perdoar, ser misericordioso, assim como Jesus foi com a gente. Né? Você vê que muda o padrão, né? Não, muda a motivação e muda o padrão também de como a gente reage às pessoas e às situações, né? É legal, Ricardo, uma frase que me veio aqui agora, eu até procurei aqui, de Francisco de Assis. Ele diz assim, ó, pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. Então acho que cabe certinho essa frase aqui dentro do que a gente está estudando, né? Então acho que essa nova vida com Cristo, ela tem que vir de atitudes, né? Nós temos que colocar isso em prática. E isso vai ser natural, né? É o que eu sempre falo aqui. A partir da hora que você tem um relacionamento com Cristo, você ouve da sua palavra, ora, tem aquele relacionamento verdadeiro com Cristo, as suas atitudes naturalmente vão se transformar e você vai conseguir agir daquela forma, você vai conseguir fazer o bem para as pessoas, né? Você vai conseguir pregar o evangelho sem nem ter que usar palavras, né? Então é legal isso. E é legal a gente pensar assim, será que a gente conseguiria glorificar a Deus com a nossa vida se não fosse pelo Espírito Santo? Será que a Impossível, gente né? né, a luz de Deus, se não fosse porque o próprio Deus mora dentro de nós, assim? Então, a gente tem que lembrar disso, para a gente ter domínio próprio, para a gente ter paciência, para a gente reproduzir os frutos do Espírito, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então, para viver essa nova proposta, essa vida com Cristo, de amor, de sinceridade, de ser parecido com Ele, nós precisamos estar ligados ao Espírito dele, nós precisamos estar ligados com Ele. O Espírito Santo habita dentro de nós, então nós temos que deixar fluir o Espírito Santo no nosso coração. Como que eu faço isso? Ou como eu melhoro
a minha comunhão com Deus? Vivendo uma vida de intimidade com Ele. Nós estamos sempre falando sobre isso, né? Nós precisamos de momentos devocionais com Ele todos os dias, nós precisamos buscar na palavra de Deus, nós precisamos estudar, nós precisamos orar, jejuar, ter momentos com Ele, para que nosso relacionamento com Ele seja íntimo ao ponto de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes o Espírito Santo fala e a gente está tão ligado em outras coisas que a gente acaba não escutando e não dando atenção, né? E aí a gente não vai conseguir fazer nada disso se não estivermos ligados no Espírito Santo e ouvindo a voz dele para nos orientar. É ou não é ou não é? É isso aí. Então, assim, para nós passarmos para o último versículo aí, qual é a motivação para nós sermos bons, então, né? De onde vem esse desejo de agradar as pessoas? Nós precisamos meditar sobre isso, pensar um pouquinho nisso, né? Nós precisamos estar ligados no Espírito Santo, com Deus, voltados para Ele, para que nós possamos, então, glorificar a Deus através da nossa atitude. Não tente ser... brilhar a luz que não seja a luz de Deus na sua vida. Não tente brilhar por si só, porque a gente não consegue ser bom o suficiente, a gente é falho, a gente fraqueja, mas se a gente buscar o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele vai nos dar a força para viver a vontade dele e não a nossa. Quando a gente tiver vontade de pecar e ouvir a voz do Espírito Santo, a gente escolher fazer a vontade dele e não a nossa, né? Isso se aplica aí nos relacionamentos, isso se aplica nas atitudes, na forma como que a gente lida com todas as situações, mas que elas sejam sempre pautadas aqui nisso, no que a palavra de Deus está dizendo para nós, que a gente possa glorificar a Deus através das nossas boas obras, brilhando a luz de Cristo nas nossas atitudes. É isso, Elias? Mais alguma coisa? Não, acho que é isso aí mesmo. Então, eu acho que não dá para a gente viver sem ter intimidade com Deus, não dá para a gente viver essa proposta dele, né? Às vezes a gente, por que a gente pega tanto nesse ponto, por que a gente sempre repete isso? Porque a gente não pode cair na besteira de achar que dá para viver uma vida com Cristo, que dá para ser cristão, vamos dizer assim, né? Que a gente diz sempre, né? Eu sou cristão. Mas não dá para eu ser cristão e eu viver pelas minhas próprias vontades, fazendo a minha própria vontade e buscando forças em mim mesmo ou em qualquer outra coisa que não seja no relacionamento com Cristo. Não dá para ser cristão sem Cristo. Eu acho que o básico parece muito... redundante, parece redundante, né? Redundante, mas é isso, não dá para ser cristão sem Cristo. Mas, infelizmente, muitas pessoas vivem um cristianismo sem Cristo, né? A gente acaba vendo isso, e nós mesmos podemos viver uma vida cristã sem Cristo. Sim, a gente engana a gente mesmo, a gente inventa coisas, e aí tudo que a gente faz, se não é baseado nisso que a gente está falando, se não é baseado, como a gente leu lá em 1 João, no fato de nós sermos filhos de Deus, e isso transformou nossa vida, porque agora nós somos gratos e nós amamos a Ele, e por isso nós vivemos uma nova vida, a nossa, por exemplo, o fazer o bem, a gente não fazendo por amor a Cristo, vira simplesmente uma moeda de troca. Eu faço bem porque eu me sinto bem também. Quando eu dou alguma coisa para alguém, eu me sinto bem com isso. Me dá uma paz interior, isso é bom para mim, eu elevo o meu espírito. Tá vendo? Se transforma em qualquer outra coisa, se transforma em altruísmo, se transforma em bondade, que até quem é ateu também possui. É ou não é verdade? Porque quantos ateus que a gente conhece que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, mas são pessoas boas, caridosas, que ajudam as outras pessoas. Mas por outros motivos que não esses que a gente está aprendendo na palavra de Deus. Né? É isso aí. Quando a pessoa fica achando que humanamente ela consegue trazer paz para a vida dela, ou paz para a sua consciência, para a sua alma, né? A pessoa ela vive frustrada, porque na verdade ela nunca vai conseguir, né? Você vê pessoas que se martirizam, né, por aí, às vezes ficam sem fazer muitas coisas, assim, né? Ficam presas, pode-se dizer assim, como se estivesse se sacrificando para poder salvar a sua alma.
né? Quantas pessoas a gente vê e a gente fala assim, nossa, mas como que essa pessoa pode acreditar numa coisa dessa? Mas tem pessoas que realmente se sacrificam ao máximo para falar assim, não, mas com esse sacrifício meu humano, eu vou salvar a minha alma. E a gente vê que não é isso. Cristo, ele quer nos libertar, né? Cristo, ele nos libertou com a sua morte, com a sua ressurreição. Então, ele nos perdoa, ele nos traz paz, ele nos preenche. É ele que vai fazer tudo em nossas vidas. E aí a gente não vai viver frustrado, porque quando nós vivemos assim, né, Ricardo, tentando humanamente salvar a si mesmo, a gente vive uma vida frustrada. E não é isso, não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é te dar liberdade, te dar paz e alegria. E quem pode te dar isso é só Cristo, somente Cristo. Muito bem. Então, Elias, para a gente ir aí para o versículo final, já indo para o fim do nosso estudo, o texto de 2 Timóteo 2, verso 15, eu quero que você leia aí para nós, porque a gente vai ver Paulo aqui, quando a gente vê a carta a Timóteo, né, se você ainda não conhece mais ou menos a história, Timóteo, ele é um pastor de grande influência na história cristã da igreja. Ele era discípulo de Paulo, então ele foi treinado por Paulo. Então, todas as duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, você vai ver ensinos como de um pai para um filho, ou de um pastor experiente para um pastor mais novo. Então, tudo que Paulo ensina para Timóteo, consequentemente, nós também vamos trazer como ensinamento para a nossa vida, né? Então, a gente vai ver Paulo falando para Timóteo como ele deve agir para ele ser aprovado, para ele ser alguém de acordo com a vontade de Deus. Então, vamos ler aí, Elias. Você pode ler para a gente 2 Timóteo 2,15? Aí você já pode comentar o que você acha desse versículo aí. Diz o seguinte, ó, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então aqui Ricardo, nós vamos entrar um pouco naquela questão que nós falamos até, acho que foi na live passada, quando ele fala assim, ó, procure apresentar-se a Deus aprovado, né? Então aí a gente vai falar assim, eu nunca vou conseguir, porque eu sou imperfeito, né? Eu sou o pecador. Mas aqui quando ele fala procure apresentar-se a Deus aprovado, ele está querendo dizer assim, ó, você é pecador, mas você confiou em mim, eu perdoei os seus pecados e você não quer viver pecando. Então acho que quando está falando, ó, viver aprovado por Deus, é a partir da hora que você crê em Cristo Jesus, você creu que ele morreu por você, que perdoou os seus pecados e que você não quer mais viver pecando. Eu acho que é isso. Não quer dizer que você tem que ser uma pessoa perfeita quando está falando aprovado. Você quer viver uma vida, sim, de pecado, porque infelizmente nós somos pecadores, mas nós não queremos continuar pecando. Aí aqui fala, ó, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Nós não nos envergonhamos do evangelho, né? Foi o que Paulo falou. Então nós não nos envergonhamos daquilo que nós cremos. Aquilo que nós cremos, nós queremos transmitir, nós queremos que todos saibam que Cristo é vida, Cristo quer transformar as vidas, Ele quer perdoar pecados, Ele quer salvar pessoas. Então nós não nos envergonhamos disso. Não nos envergonhamos disso. E depois, na terceira parte do versículo, que fala assim, que maneja corretamente a palavra de Deus. Então, assim, a palavra da verdade. Manejar corretamente é você querer compreender a verdade daquilo que o texto bíblico nos traz, né? Quando nós falamos manejar corretamente a palavra de Deus, é você não pegar um texto fora do contexto, você compreender o contexto daquela época, de tudo aquilo Não ser infiel ao contexto, né? Vamos dizer assim. infiel ao contexto, porque o que mais acontece hoje em dia, né? Você vê as pessoas Não pegando acontece, não. Pode parar. não acontece, né? Pessoas pegando um texto fora de contexto e invertendo tudo e distorcendo toda a palavra de Deus. Então, eu acho que quando você maneja bem a palavra da verdade,
é você querer compreender, fazer uma hermenêutica do texto, saber tudo que aconteceu naquela época, o que pode ser aplicado nos dias de hoje. Então, tudo isso leva um processo. Você vai com um processo e com isso você vai aprendendo cada dia mais. E igual você falou aquela hora lá, é com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus agindo e nos dando compreensão da palavra de Deus, nós não conseguimos nada disso. Nada é feito sem que o Espírito Santo de Deus nos ajude aí, nos controle e faça com que a gente compreende e possa transmitir a verdade. É isso. Olha que legal. O pastor está falando isso aqui, eu vou fazer um gancho no que você falou e no que ele está dizendo aqui. Manejar corretamente, né, a palavra de Deus é se submeter à fidelidade do texto, ou seja, falar o que o texto está dizendo. Seja fiel ao texto. Vamos ser sinceros. Pega o texto, lê o que ele está falando, não tente criar uma verdade em cima do texto ou adequar ao texto aquilo que você acredita. O texto é a verdade e não tem esse negócio assim, não, mas eu vejo desse jeito. Você vê desse jeito, o problema é teu. A verdade que tem no texto, ela não muda. Se a gente interpreta ela do nosso jeito, então a gente molda ela do jeito que a gente quer, a gente está correndo o risco de ser infiel. É o contrário de ser aqui fiel e honesto com a palavra. E eu acho legal esse texto e o que está dizendo aqui nesse texto, porque se você procurar a origem da palavra, você sabe que eu gosto de ver as origens das palavras, né? Quando Paulo fala assim para Timóteo, olha, seja aprovado, essa palavra ela vem do grego dokimos. Alguém pode ter já ouvido falar aí, mas dokimos ele é usado na seguinte situação, que quer dizer verdadeiro. Então, aqui a gente pode transformar essa palavra aqui apresente-se a Deus como um cristão verdadeiro, como alguém verdadeiro, autêntico. Por que era usada essa palavra dóquimo? Dóquimo era usado porque naquela época as moedas elas não eram igual hoje, né? Vamos imaginar que o dinheiro não existia papel, era só moedas. As moedas, elas eram feitas, vou resumir aqui, de metal, né? Elas eram derretidas, o metal feito as moedas, eles cortavam as moedas certinho e usavam como pagamento das coisas. Assim como existe hoje, existiam as falsificações. Então, tinha muita gente que cortava a moeda, que inventava, que basicamente faziam falsificações de moedas. Mas o dóquimo, na verdade, é aquele que não aceitava moedas falsas, não produzia moedas falsas, nem aceitava e nem negociava. Ele não tinha rolo, é mais ou menos isso. Ele era verdadeiro. Então, o dóquimo era aquele que só negociava de forma honesta, com moedas de verdade. Quando Paulo usa isso para Timóteo, ele está dizendo assim, Timóteo, você tem que ser verdadeiro. Não tem esse negócio de sim, sim, não, não, como a Bíblia mesmo ensina para nós, que a nossa vida seja assim. Não tem esse negócio de mais ou menos, meio termo, gambiarra, dá para fazer assim, não, mas não é bem assim, Deus me conhece, esse é meu jeito. Isso aí é tudo desculpa que a gente dá para não ser verdadeiro. Mas o que ele está dizendo, olha, você tem que ser aprovado, você tem que ser verdadeiro. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, ou seja, não faça coisas que vão te envergonhar depois. Né? Não pratique obras ou não fale bobagens que depois você vai se arrepender. Quantas vezes a gente faz bobagem ou às vezes a gente fala uma besteira e depois a gente se arrepende e tem que ficar se retratando, falando por cima do que a gente já falou. Então ele está dizendo assim, olha, meça bem suas palavras, maneje bem a palavra da verdade, seja fiel ao ensino do texto e você nunca vai passar vergonha. O que isso ensina para nós também viva de acordo com o Evangelho, seja fiel ao ensino do Evangelho e você não vai ser envergonhado. Eu nunca vi ninguém ser envergonhado, pelo menos não por Deus, né? A gente, por homens, às vezes a gente pode ser envergonhado ou passar humilhação por algumas coisas, mas por Deus a gente nunca vai ser humilhado se a gente ser fiel ao que Ele está nos ensinando e nos propondo através da palavra dele.
Então ele está dizendo assim, olha, maneje corretamente a palavra de Deus, seja fiel ao ensino, não ensine o que você acha que é certo, mas ensine o que a palavra de Deus está dizendo. Não viva do jeito que você quer, viva do jeito que Deus te propôs a viver, e assim você vai ser verdadeiramente um apóstolo, você vai ser verdadeiramente um discípulo de Cristo, você vai ser realmente um cristão de verdade. Então você vê que é uma proposta para que, primeiro, que a gente falou nos outros versículos, para que você viva essa proposta em amor, então tem que ser a base do amor, e agora também uma vida sincera com Cristo. Porque a gente pode viver uma vida cristã se enganando, não sendo sincero com Cristo, não sendo sincero aos ensinos dele. Então eu vivo, mas quando não tem ninguém vendo, aí eu sou outra coisa. Mas Deus está vendo quem eu sou. Então lembra daquela música que diz assim, quem você é quando todo mundo vai embora? Tinha uma música assim, não tinha? A gente fez Tinha. alguma coisa sobre isso. Mas o que você é quando ninguém vê? Né? Então, isso aqui, Deus está ensinando para a gente. Você tem que ser sincero com a sua fé em todo momento, senão você vai acabar passando vergonha. Você vai acabar sendo envergonhado aí, se você viver uma vida que não seja essa aprovada por Cristo. Eu acho que isso é legal para nós tirarmos como ensinamento da nossa vida, né? Muito bom, acho que é legal essa explicação aí. Então, eu acho que é isso. Esses versículos trazem essas duas verdades para nós guardarmos aí de aplicação, né, na nossa vida, nós vivemos com motivação correta a nossa vida cristã e também sermos sinceros, vivemos uma vida de verdade, sermos cristãos de verdade. Isso não significa, né, Elias, que nós, igual você disse, que nós não vamos pecar, que nós não vamos errar, que a gente não vai fazer besteira, mas que a gente erre tentando acertar, vamos dizer assim, né? Que a gente viva uma vida imperfeita, que a gente, infelizmente, a gente não consegue viver de uma forma diferente, então a gente vive uma vida imperfeita, mas buscando ser perfeitos, buscando fazer a vontade de Deus, mesmo que a gente fale, que a gente volte sempre para o caminho de Deus, pedindo perdão e dizendo, Senhor, ó, eu sou esse cabeção mesmo, eu erro, mas tem misericórdia de mim e eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Ser sincero com Deus, eu acho que isso é legal, né? É você ser honesto com Deus e com você mesmo e com as pessoas. Porque a gente não pode se enganar. A Deus ninguém engana, mas às vezes a gente se engana. E aí o próprio João ele diz assim, se eu digo que eu não tenho pecado, a quem que eu engano a princípio? Quem que é o primeiro que é enganado? Eu mesmo. Me engana a mim mesmo. Né? E ainda faço Deus de mentiroso. Olha, além de eu me enganar, eu xinguei Deus de mentiroso. Imagina chamar Deus de mentiroso. Se você chama tua esposa de mentirosa, você já apanha, imagina Deus, o perigo que é. Se eu falar para tua mãe que você é mentiroso, se eu falasse para minha mãe que ela era mentirosa, o que acontecia, Elias? Na nossa Vixe, época, hoje não acontecia. acho que vinha um tapa ou um chinelo da onde você não imaginava. Se minha mãe estiver ouvindo isso, ela vai falar que é mentira. Mas se eu falasse, eu não posso falar que ela é mentirosa agora também, né? Mas que voava uma havaiana que fazia a curva e me pegava na minha boca, assim, ó, eu não tinha dúvida disso. Mas a gente brinca às vezes com Deus, sabe? A gente tinha medo do chinelo da mãe, a gente tem medo da nossa mulher, mas a gente não tem medo não ser sincero com Deus, de às vezes estar pecando e não ser sincero em falar assim, Senhor, eu não tenho força por mim mesmo de vencer esse pecado. Eu preciso da tua ajuda, me dê forças. A gente não é sincero, a gente acha que às vezes a gente pode viver assim, não, Deus sabe que eu estou lutando contra isso, mas eu não sou sincero com ele em falar, Senhor, eu estou precisando de ajuda. Então é sempre isso, é viver uma vida sincera conosco, com Deus e com o próximo, né? Viver de verdade. E como que a gente consegue viver essa vida verdadeira, né, Ricardo? Como você disse aí. É conhecendo a palavra de Deus. Quando ele está falando manejar bem a palavra de Deus, é você compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o padrão das nossas vidas. É aquilo que nós queremos viver verdadeiramente, é compreender a palavra de Deus. Ter a palavra de Deus como base, como único modelo de fé, ter a palavra de Deus, é ter Cristo
como modelo para nós. Então, é assim que nós conseguimos viver uma vida verdadeira. E nós não vamos conseguir ser perfeito como ele foi, mas nós vamos pelo menos tentar fazer isso. Então, a nossa base, o nosso modelo está aí, ó, é a palavra de Deus. Nós temos que compreender e praticar aquilo que está na palavra de Deus. Muito bem. Então, para a gente encerrar, Elias, o pedido aqui que nós devemos fazer a Deus, eu vou ler aqui, e que isso seja a aplicação do nosso texto para hoje, né? Diz assim, o que você acha de pedir, então? Depois de ouvir tudo isso que a palavra de Deus tem ensinado para nós, o que você acha de pedir? Deus, me mostre o caminho da sinceridade e bondade como fruto do seu amor em minha vida. Me ajude a escolher sempre o melhor caminho em nome de Jesus. Então, acho que esse deve ser o nosso pedido para Deus hoje. Senhor, me mostra qual é o caminho da sinceridade e da bondade, não por qualquer outra motivação que não seja o amor, a retribuição ao amor que eu recebi do Senhor na minha vida. Então, esse deve ser o pedido para Deus. Senhor, eu entendi todo o plano de salvação, eu entendi que o Senhor me ama, que o Senhor me fez fazer parte da família de Deus, sendo filho de Deus, e por isso eu quero seguir esse caminho de sinceridade, esse caminho de bondade na minha vida. Que a gente seja sincero com Deus em fazer esse pedido mesmo e a gente busque viver, então, uma vida de sinceridade e de bondade, de amor, segundo a vontade de Deus na nossa vida. Muito bem, é isso? Muito bom. Não deixou nem muita coisa para mim falar. Não, fala aí para nós encerrar agora. Não, é legal, é isso aí mesmo, né? Acho que e é todos os dias, né? Não é achar que tem mais que o outro, um pratica mais que o outro, não. Nós temos que ter a humildade e reconhecer, saber que nós precisamos. Então, acho que essa oração aqui, ó, me mostra o caminho da sinceridade e da bondade. Por quê? Porque, humanamente falando, a gente não vai pegar esse caminho. A gente não vai conseguir trilhar esse caminho. Então, nós temos que pedir isso para Deus constantemente, todos os dias, né? Aqui, ó, como fruto do seu amor em minha vida. Então, assim, lembrar do amor maravilhoso que Deus teve por nós ali naquela cruz, nos salvando, nos purificando de todo o pecado. Então, acho que a nossa oração tem que ser sempre essa mesmo, não achar que nós já somos perfeitos e que já atingimos o ponto correto. Não, é todos os dias buscar a Deus em oração, saber que reconhecer o nosso pecado sempre e pedir sempre ser uma pessoa melhor, né? Escolher sempre o melhor caminho e que Jesus possa nos mostrar sempre esse melhor caminho. Muito bem. Então é isso, pessoal. Acho que o nosso estudo hoje foi sobre isso. A gente deu para tirar vários ensinos aí desses textos, né? Que isso possa ser verdade na nossa vida, que a gente possa buscar aplicar isso na nossa vida, buscar mudança de atitude, de caráter, buscar fazer com a motivação correta do amor de Deus e que você possa meditar nessa palavra, nesses textos aí. Tá bom? Esse vídeo, pessoal, não sei se você está acompanhando pelo YouTube ou pelo Instagram. Fiz uma jogada muito doida aqui, Elias, que deu mais ou menos certo hoje para a semana que vem dar certo. Então, deixa eu só explicar para vocês aqui. A gente está com um problema porque para transmitir diretamente pelo YouTube, com aqueles recursos melhores que a gente consegue jogar os textos, está ficando muito pesada a transmissão. Eu não sei se é meu computador ou talvez a minha conexão, que não está legal, está travando. Então, o que a gente vai fazer a partir de semana que vem para dar mais certo? Nós vamos transmitir dessa forma. A gente vai iniciar a transmissão pelo Instagram e vai transmitir todo o estudo pelo Instagram. E no YouTube, eu vou transmitir pela janela. Agora eu peguei uma manha aqui de transmitir pela janela do Instagram online aqui. Eu consigo jogar também aí para vocês assistirem no YouTube. Eu acredito que quem assistiu pelo YouTube aí, fora os errinhos que deu no começo e algum travamentinho que está dando aí, conseguiu também acompanhar pelo que eu estou vendo aí, né? Então, aí, a partir de semana que vem, a gente transmite pelos dois locais, tá bom? Então, se você conseguir assistir pelo Instagram
é legal também, talvez a qualidade vai estar melhor, mas pelo YouTube você pode assistir na tua TV, se ela for smart, você tem mais recursos aí pelo YouTube, né? O Instagram é meio limitado nessa questão de transmitir para Smart TV. Então você pode assistir também aí. De qualquer forma, agradeço vocês aí, agradeço você, Elias, que tem paciência sempre para ficar esperando a gente testar as câmeras aqui. O negócio é novo, né? Esse negócio de online é novo e não é fácil. Mas a gente vai tentando e vai, aos trancos e barrancos, vamos indo aí que vai dando certo. Não, maravilha, eu acho que o objetivo principal está sendo feito, que é transmitir o evangelho, né? Então é isso que nós temos que se apegar, né? Não a algum travamento, alguma coisinha que deu de errado, mas sim no objetivo que é transmitir a palavra de Deus. Isso mesmo, Elias. Eu endosso suas palavras. É isso aí. Bom, vamos orar então para a gente terminar e aí a gente se despede, tá bom? Beleza, vamos lá. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento, nós passamos juntos na tua presença, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que está aqui conosco, nos ensinando. A tua palavra, Deus, que é a luz para o nosso caminho, ó Deus, que nos alimenta, que nos alimenta, ó Deus, que transforma as nossas vidas. Que o Senhor possa cada dia estar conosco, nos ensinando cada vez mais a todos os que estão nos ouvindo, sejam alcançados pela tua palavra, possam ser transformados por ela, Pai, e que nós possamos de verdade, ó Deus, pela motivação, ó Deus, de nós sermos encontrados, transformados pelo teu amor, que nós possamos também amar as pessoas, levar o evangelho e sermos sinceros, ó Deus, tanto ao falar da palavra de Deus para as pessoas, quanto no nosso próprio relacionamento contigo, nós precisamos também ser sinceros, apresentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos medos, para que o Senhor transforme nossos corações a cada dia. Abençoe cada um que está ouvindo esse estudo, que a tua palavra possa entrar, penetrar e transformar cada coração, Deus. Todos que estão aí passando por um momento difícil nessa pandemia possam ser também alcançados, guardados por ti. Que o Espírito Santo guarde a cada um, transformando, sarando, curando, ó Deus. Sara nosso povo, sara nossa nação, nossa terra, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Nós oramos e por tudo nós te agradecemos. No nome do teu Filho. Amém. Amém. É isso, né, Elias? Até então, domingo. Domingo a gente está aí direto no Instagram ainda com a nossa live. Ainda estamos em quarentena, aí Votuporanga ainda está passando por momentos complicados, então a gente não quer ficar no volta e não volta, a gente está esperando o momento certo aí para preservar as vidas das pessoas aí. Mas então, domingo ainda, creio que nós estaremos aí juntos na live a partir das 6 horas da tarde, no nosso canal do YouTube, youtube.com/Missão Atos 4, você pode assistir lá a partir das 18 horas. Beleza, Elias? Diga tchau. Valeu, muito obrigado a todos aí que estiveram conosco, né? E semana que vem nós estamos aí novamente. Tá bom. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Valeu, abraço.